Salve galera! Nesta aula eu vou te ensinar um pouco, começar os nossos estudos sobre eletromagnetismo. E aqui nós começamos falando sobre os ímãs. Bem, no esse eletromagnetismo, o fundamento, a base, está na questão dos ímãs permanentes. A primeira coisa que você tem que saber é que um ímã permanente são ímãs exatamente cuja composição dele, lá de antigamente, quando ele foi descoberto pelos chineses, na região da Ásia Média ali, alguns falam que é da Ásia Menor. Bem, enfim, naquela época, dizia-se que o ímã, na verdade, ele recebia o nome de magnetita. Então eu tinha aqui a famosa magnetita. A magnetita era considerada um amuleto. Veja bem, como muitos conhecem, os ímãs têm propriedades de atrair, de repelir, enfim, vamos falar disso também, tá? Mas, naquela época, acreditava-se que ele poderia ser um amuleto que iria atrair seus amores, coisas boas, bons amigos, boas companhias, ia repelir seus inimigos, desafetos, iria ser neutro e indiferente a quem fosse indiferente à tua linha de vida, à tua passagem por esse planeta. É simplesmente essa ideia. Andava-se sim com o amuleto pendurado, alguns no pescoço, outros no bolso, mas enfim, andava-se aquela pedrinha pretinha, né, da magnetita. Os anos passaram, nós estudamos, nós evoluímos, nós descobrimos. A base exatamente do ímã é um material que nós chamamos de óxido ferroso. Sim, então a famosa magnetita nada mais é do que óxido ferroso. Opa. Cuja base dessa estrutura, veja bem, é uma liga, certo? E a base dela, parte da estrutura, é dada por Fe3O4. Essa seria a composição base. Nós entendemos que os materiais ferromagnéticos podem apresentar propriedades magnéticas. Então, materiais à base de ferro, níquel, cobalto, tá? São os principais que podem apresentar relações magnéticas, que podem ter dentro do seu interior sua estrutura reorganizada de forma a se tornarem ímãs. Tá? Ah, mas Jabur, não é todo material que pode ser imantado? Não, não é. Tá? A base principal são os materiais que têm a sua composição ferro. Tá? Então, tem ferro na composição? São os mais utilizados. É óxido ferroso? Ou tem na sua composição óxido ferroso? É um ímã permanente. Pode ser dito magnetita? Pode ser dito magnetita. Tá? Eu sei que todo ímã tem dois polos, certo? Nesse caso, é legal que você já deve ter visto em alguns desenhos por aí, um ladinho pintado de azul, de vermelho, ou um pretinho, um branquinho. No vestibular, geralmente coloca-se o lado pretinho e o lado branquinho, né? O lado pintado, geralmente, é o que nós chamamos de polo norte. Então, ele possui dois polos. O lado de cá, ele possui o lado pintadinho ou de pretinho ou de azul, que é o que nós chamamos de polo norte. E do outro lado, vermelhinho aqui, nós temos exatamente o polo que nós chamamos de polo sul. Aqui. Polo sul. Uma coisa muito interessante desses polos é que eles são inseparáveis. Isso quer dizer, se eu tenho aqui, por exemplo, um ímã, e esse ímã tem um polo norte e um polo sul, e eu quebro ele ao meio, vou quebrar ele, você não consegue separar o polo norte do polo sul. Olha que coisa louca. Você, na verdade, cria dois novos ímãs com polos norte e polos sul. O mais louco, foi aqui que você quebrou. Dizemos que o lado que você quebra sempre adquire um polo oposto ao extremo do lado que foi quebrado. Ou seja, se quebrou esse lado ao meio, o oposto era o extremo dele era o norte. Então o oposto é o sul. Então ele cria o sul onde foi quebrado. Do lado de cá, o extremo é o sul. Isso quer dizer que do lado que foi quebrado, ele adquire um polo norte. E se eu quebrar ele 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão de vezes, eu vou ter pó de ímã com polo norte e um polo sul.
mas ele continua tendo o polo norte e o polo sul. Eu não consigo separar o norte do sul. Fica a dica, tá? E aí é muito comum nós apresentarmos as linhas de força que aparecem exatamente nisso daqui. Bem, as linhas de força, eles basicamente mostram qual que é o caminho, a relação magnética que existe a partir desse ímã, a partir dessa função magnética. Em geral, indicamos por linhas. Essas linhas têm tendência a sempre saírem do polo norte e irem para o infinito, ou saírem do polo norte e irem para o polo sul. Por sua vez, no polo sul dizemos que as linhas de força têm tendência a vir do infinito para o polo sul ou do polo norte para o polo sul. Olha que coisa interessante. Tá? Então, nós dizemos que ele vem do infinito ou ele vem do polo norte. E que no norte ele sai e vai para o sul, ou ele sai e vai para o infinito. Isso que é interessante, né? Legal. E eu aproveito essas linhas para te mostrar uma característica muito interessante, que é o que inclusive apresenta para nós um negócio chamado declividade magnética, que nós vamos ver melhor na parte de magnetismo terrestre. Lá eu vou mostrar para você como é que funciona esse princípio do magnetismo terrestre. E eu quero que você entenda que essa inclinação magnética que eu vou te apresentar lá, ou que você já tenha visto no passado, tem muito a ver com a relação do vetor campo magnético com as linhas de força. Por que isso? Bem, nós indicamos os vetores campo magnético sempre tangenciando essas linhas. Indicamos ele pela letra B. Então, nós temos aqui um vetor, indicado aqui nesse caso, pela letra B, vetor campo magnético. Esses vetores campo magnético têm sempre tendência, olha que coisa louca, a tangenciar essas linhas. Isso quer dizer que em alguns momentos ela vai ficar acompanhando corretamente, mas em outros momentos, por exemplo, aqui é curva, então ele passa reto em cada ponto. É um vetor que tangencia, ele tangencia. Em alguns momentos ele vai ficar sobre, em outros momentos ele vai passar em linha reta, sempre acompanhando, tá? Então cada vetorzinho desse vermelhinho que você está vendo aqui, exatamente é um vetor campo magnético. Então ele está indicando para mim exatamente o campo magnético. Então, na verdade, repare, as linhas de força não são o campo magnético. Elas apenas traçam um caminho por onde esse vetor vai passar. Mas o vetor sempre vai passar como? Olha lá, ó, tangenciando. Não importa se eu estou por cima, se eu estou por baixo, não importa, tá? Quando ele chegar aqui, ele sempre vai tangenciar. Em alguns momentos ficam idênticos, mas eu tenho que observar ponto a ponto. Então, cada vetor desse, vermelhinho, é um vetor que representa para mim o meu vetor campo magnético. Outra coisa interessante, e nós vamos falar um pouco mais disso depois, quando eu mostrar para você a indução magnética. Aí eu vou te mostrar a possibilidade de gerar ímãs a partir da eletricidade, a partir da corrente elétrica, da eletrodinâmica. Mas eu posso dar para você uma coisa muito interessante. A unidade de medida de campo magnético vai ser representada para nós pela letra B. O que significa esse... Perdão, pela letra T. O que significa esse T? Esse T para a gente significa Tesla, de Nikola Tesla. Nikola Tesla foi o que nós chamamos de pai do magnetismo, tá? Nikola Tesla foi o pai do magnetismo. Se você gosta e quer se aprofundar, procura um documentário sobre Tesla. A gente tem uma história de uma discussão, né? Que é louco, porque na verdade foi meio que uma discussão que levou a uma competição que era entre Nikola Tesla e Thomas Edison. Thomas Edison defendia a corrente alternada, que é o que nós temos hoje nas casas e nos sistemas. Tesla defendia o princípio da corrente contínua, que é o da bateria. Os dois são importantes, cada um no seu local, mas cada um tem a sua devida importância. E eles brigavam para provar um para o outro qual era mais importante. Fizeram loucuras, coisas que poderiam lhes custar a vida. Mas, também graças a essa loucura que eles fizeram, essas loucuras, né?
E essa competição, tivemos uma evolução muito rápida, muito grande, exatamente partindo desses dois. Não foram os únicos, tá? Mas com certeza eles fizeram muita diferença. Então, se você tem aquela curiosidade, procura um documentário sobre Nikola Tesla, certo? Sobre Thomas Edison, conhecer um pouco da vida desses caras aí, ajuda a gente também a entender um pouco melhor de como está o nosso mundo hoje e onde nós podemos chegar. Então, ok, galera? Na sequência, vou apagar essa lousa, vou mostrar para você a relação que existe da força magnética, ou seja, o princípio da atração e da repulsão, como você deve representá-lo, como deve ser feito, e exatamente também vou te mostrar a questão do magnetismo terrestre. Nessa parte da aula, eu vou mostrar para você como é que funcionam as interações entre os ímãs. Nesse caso, as interações seriam as forças magnéticas que podem aparecer em ímãs permanentes. A ideia é a mesma que nós estudamos lá na eletrostática, só que lá nós pensamos em polos norte e sul, né? Polo positivo e polo negativo. Aqui nós pensamos em polo norte e polo sul. Tá? Então, aqui a ideia é polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Então, se eu tiver um polo sul virado para o polo norte, eles são diferentes, logo aparecerá uma força de atração. E assim como toda interação, ela respeita a terceira lei de Newton. Então, se eu recebo uma força magnética de atração, logo, se eu puxo você, você me puxa. Com uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém no sentido oposto. Em geral, quando o sentido é oposto, nós temos o hábito de colocar um menos F aqui. Não que você precise fazer isso todas as vezes, mas é apenas para dizer que o sentido é oposto a uma força original, a uma ação. Então, eu puxei você, reação, você me puxou. Automático. Lembre-se que ação e reação agem em corpos diferentes e simultaneamente. Tá? A mesma coisa acontece aqui embaixo. Olha lá. Eu tenho dois polos iguais agora, virados um de frente para o outro. Logo, aparecerá uma força nesses ímãs de repulsão. O primeiro ímã empurra o segundo ímã, que por sua vez, por reação, ao ser empurrado, ele empurra também. Então nós temos aqui uma força de repulsão com a mesma intensidade, mesma direção, né? Porém no sentido oposto. E aqui é igual, né? Norte virado para o norte, polos iguais se repelem. Novamente eu tenho aqui uma força, essa força vai ser uma força de repulsão, né? Então, um repele o outro. Então lembre-se, polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Nesse momento, você está olhando os ímãs permanentes. Você também pode gerar um ímã. Tem duas formas de você fazer esse princípio. O primeiro é o que nós chamamos de ímã temporário, né? O segundo seria a indução magnética. Nós vamos falar depois do magnetismo terrestre ainda. E aí eu vou te ensinar um princípio chamado de princípio de Oersted, tá? Que é exatamente a utilização do magnetismo a partir da eletrodinâmica. Bora lá. Como que eu posso fazer um ímã, Jabor? Simples. Aqui no meu caso eu peguei um prego, tá? A intenção do desenho foi um prego. Um prego feito de ferro. Dentro dele eu tenho micro-ímãs, tá? Micro eu acho que é muito grande, né? Nano-ímãs, bem petitiquinhos, tá bom? Que são desorganizados. Por isso que o prego, naturalmente, ele não tem a capacidade de atrair ou repelir outros materiais. Tá? Pensando dessa forma, o que eu faço? Eu pego aqui, por exemplo, um ímã qualquer, independente do polo que eu vire de um lado ou para o outro, não importa. O que importa é o jeito que eu vou movimentar ele. Veja bem, eu vou movimentar ele da esquerda para a direita. Quando eu fizer isso, automaticamente, eu vou estar ordenando o movimento das linhas de força. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que as linhas que entrem pela esquerda e saiam pela direita. Então, quando eu gero esse movimento, é como se eu fizesse exatamente aparecer aqui um ímã. Exatamente um ímã, tá? Onde o lado em que eu tive origem do movimento se torna o polo sul. O lado onde eu termino o movimento se torna o polo norte. Aí você lembra que as linhas de força saem do norte e vão para o sul, certo? Esse é o princípio que nós temos aqui, simplesmente, né? Então, sempre dessa maneira, sempre respeitando as linhas de força. Ah, Jabor, então quer dizer que se eu tivesse feito o movimento
contrário, eu ficaria trocado polo norte e polo sul? Sim, sim. Quando você gera um movimento, entenda, o movimento é feito da seguinte forma. Você tem um prego, você pega um ímã e passa e se afasta. Passa, como se você estivesse fazendo essa curva, ó, da linha de força, tá vendo? Essa curvinha. Quando você faz isso, você começa a ordenar os nanoímãs que estão ali dentro. E aí eles se reorganizam. Essa reorganização não é eterna. Com o tempo ele vai bagunçar de novo, tá? Mas ele tem essa propriedade. Todo material, cuja base é ferro, ele tem essa propriedade, tá bom? Alguns vão durar mais, outros menos, mas a ideia sempre é a mesma, tá? Essa questão de usar esse movimento e a relação magnética e eletrodinâmica, para você entender como é que ela vem crescendo e sendo tão eficiente, hoje nós usamos a aplicação, olha veja o que eu vou te dizer, na área da saúde, a aplicação de nanoímãs, tá? Em tumores. Sim, tumores. Dependendo do tumor e a forma como ele está alocado, nós usamos, lógico, tudo muito controlado, muito delicado. Não é qualquer tumor que pode, tá? Mas o médico é que vai dizer isso, acompanhado de um físico médico, tá? Que é uma das carreiras muito promissoras aí que vem desenvolvendo e crescendo a cada ano. Tá? Qual a ideia? Você aplica nanoímãs dentro do tumor e aí você provoca neles um movimento. Esse movimento, quando você gera uma corrente alternada, faz com que ele comece a girar. Quando ele gira, ele libera calor. E ao liberar calor, ele começa a queimar o tumor de dentro para fora. Olha que loucura, cara. Ele queima o tumor de dentro para fora. E aí ele está muito utilizado na área da saúde. O princípio tem que ser controlado, não é uma qualquer um que faz, é bem delicado, mas já é uma evolução para a gente, algo novo. E uma utilização magnética para a saúde, né? Isso para a gente é a melhor parte, com certeza. Galera, top? Agora eu expliquei para você como é que funciona a força, expliquei para você como é que funciona o ímã temporário. Para fechar essa parte de fundamentos, nós vamos falar agora sobre o magnetismo terrestre. Nessa parte da aula, eu vou ensinar para você como funciona exatamente o magnetismo terrestre. É um conteúdo importante? Sim, muito importante. Eu diria que nos últimos anos, provas como a Unesp e outros, bom, tem batido muito nessa tecla. Então, acho que é interessante, lógico, você tem conhecimento total. Lembra que uma coisa leva a outra e que até o final do nosso curso de eletromagnetismo, você tem que entender que uma aula não é separada da outra. Tá? Ah, mas Jabor, você está mostrando para mim um outro princípio, mas sempre vai ter um pezinho em todos os pontos. Tá? Então vai chegar no momento em que eu vou estar falando de tudo que foi dito em todas as aulas. E é importante que você faça a sequência inteira, não pula nenhuma. Vê tudo, treina, faz exercício, para que você esteja preparado para o que pode vir. Ok? Bora lá então. Magnetismo terrestre. Qual é a ideia? Bem simples. Bem, uma das primeiras invenções que começaram a ajudar a nos orientar melhor foi a bússola. A bússola ela funciona da seguinte maneira, nada mais do que um ímã, e esse ímã, na verdade, ele vai se movimentar conforme ele sofre uma atração, uma repulsão. Tá? Só que inicialmente não se entendia isso. Então, o que ele servia pra gente? Olha que coisa louca. Assim como em algum momento o ímã foi utilizado como um amuleto, né? A bússola, ela simplesmente orientava, ninguém entendia direito por que isso acontecia. Por isso, inclusive, os nomes dos polos norte e sul. Por que isso? Porque quando eu colocava ela na Terra, eu percebia que a bússola tinha uma tendência muito grande de apontar da seguinte forma, olha só. Eu tinha aqui o lado norte da bússola, apontava para o norte. E o lado sul da bússola apontava para o lado sul. Por isso os nomes dos polos ficaram norte e sul, né? No caso os polos da nossa bússola, do nosso ímã. Mas se você parar para pensar, não faz muito sentido. Por que um norte magnético teria alguma coisa a ver com o norte geográfico da Terra? Não faz sentido nenhum. Né? É estranho, porque o que nós sabíamos era que existiam relações de atração e repulsão. Porém, naquela época não se entendia isso. Essa questão de diferentes se atraem, iguais se repelem, foi aparecer na época de Diffie, em estudos que vieram um pouco antes de Coulomb. Né? Um pouco antes de Coulomb tiveram esses estudos aí sobre a relação eletrostática, sobre atração e repulsão.
né? Lógico que quem conseguiu provar com coerência, fazer experimento foi exatamente Coulomb, mas foi nessa época. Até então, era tudo muito místico, tá? Era assim que funcionava. Hoje, nós conseguimos construir em casa uma bússola com grande facilidade, tá? E até o final do curso eu vou mostrar para você como é que faz uma bússola para você em casa. Eu quero ver, quero brincar, em cima daquele princípio que eu te mostrei agora, que é do imã temporário, ok? Então vamos lá. Pensando nisso, peraí, por que o norte aponta para o norte? Por que o sul aponta para o sul? Bora. Anos passaram, estudos foram desenvolvidos e nós descobrimos, na verdade, que o nosso lindo planeta Terra, ele é um grande imã em barra. Então imagina que você tem a Terra aqui. Na verdade, é como se a Terra em si fosse um grande imã. Então você tem aqui exatamente, ó, uma barrona, vamos dizer que isso aqui seria a nossa Terra, né? A Terra está aqui, ó, bem inteira mesmo, ó. Veja que eu estou indo de ponta a ponta, tá vendo? Ó, deixa bem assim, tá bom? Pensando dessa forma, é como se eu tivesse do lado de cima, onde eu tenho o norte geográfico, é como se eu tivesse o sul magnético desse imã terrestre, tá? E aqui embaixo seria como se fosse exatamente meu lado pintadinho, né? Que é o que nós chamamos de norte. Então tá aqui. Esse aqui seria o meu norte magnético. E aí começou a fazer sentido, né? Pô, faz sentido, Jabur. O norte aponta para o norte geográfico porque ali se encontra o sul magnético, que os diferentes se atraem. Naquela época não se sabia, hoje nós sabemos, tá? Então hoje nós entendemos que, na verdade, a bússola está apontando para o norte geográfico e que no norte geográfico se encontra o sul magnético. Vou deixar bem claro, o que você estudou até agora na geografia não mudou nada. É a mesma coisa, nós só estamos colocando um ponto de vista a mais, que é o ponto de vista magnético. Tá? O resto continua tudo igual, só acrescentamos um detalhezinho. Top? Então vamos lá. E pensando dessa forma, olha que coisa louca, né? A Terra, ela gira aqui basicamente num certo ângulo de inclinação. Então, em relação a esse ponto aqui de passagem, né, a Terra está girando com uma certa velocidade angular. Em relação ao meu magnetismo, né, eu tenho uma certa declividade, um certo ângulo que eu posso chamar de alfa, teta, fi, enfim. Esse ângulo chega a 23,5 graus de diferença, tá? E isso acontece exatamente por causa das linhas de força, por causa de uma diferença que existe, tá bom? E aí, pensando dessa forma, lembra o que nós falamos naquela primeira parte, quando eu te disse que as linhas de força saem do norte e vão para o sul, tá? E aqui é igual, tá bom? Então o que eu tenho? Que as linhas de força vão sair do norte e ir para o infinito, lembra disso? Ou elas vão sair do norte e ir para o sul. Aqui, então, ó, saiu do norte, veio para o sul, tanto de um lado quanto do outro lado. Tá aqui bonitinho, de deixar bem certinho, né? Espero que você veja errado não, ó. Que bonitinho. Deixar as linhas sobrepostas para não ficar feio, né? Então, ó, saindo do norte, as linhas de força vão para o sul. Ou elas vêm para o sul, né? Do infinito. Mesmo princípio que nós estudamos em linhas de força, tá? Então tá aqui as linhas de força. Você fala, Jabur, mas para que eu tenho que saber isso? Tá? Deixa eu explicar o porquê você tem que saber isso. Simples. Vestibulares como a FUVEST, anos atrás, trouxeram exatamente questões muito interessantes. Uma delas foi posicionar uma bússola em pontos diferentes. Olha só. Ele colocou uma bússola aqui em cima, aqui. Veio e colocou uma outra bússola lateral ao meu imã terrestre. Veio e colocou outra aqui embaixo. Veio e colocou outra lateral do outro lado, né? E aí ele perguntava nas opções A, B, C, D e E, exatamente para que lado que o norte estaria apontando, quais configurações iriam ser observadas. E aí o que você tinha que pensar? Olha só, de cada que tem um sul magnético,
o sul atrai o norte. Então, para cá eu ficaria com o norte apontando. Tá? Então, eu ficaria o norte para baixo, o sul repele o sul, onde eu ficaria para cima. Aqui do lado, ó, o sul atrai o norte. E o norte atrai o sul. De cá, eu teria que o norte atrai o sul e repele o norte. De cá, eu teria o quê? Eu teria que o norte é atraído pelo sul. E o norte atrai o sul. Certo? Essas seriam as configurações que essas bússolas iriam aparecer para a gente. Isso foi um ano. 2 anos depois, a FUVEST novamente questionou isso, só que aí ela mudou o ponto de vista. Ela disse o seguinte: se pegarmos uma bússola e dermos a volta nessa bússola em torno do nosso lindo planeta, quantas voltas essa bússola dará em torno do seu próprio eixo? Bem, a ideia era que você fizesse um desenho, né, um esqueminha. Quem tentou fazer de uma vez acaba errando. O que você tinha que ver? Olha só, quando eu colocava ela direcionada nos polos e nos laterais, aqui nos laterais do Equador, o que a gente reparava? Percebemos o seguinte: primeiro, que inicialmente o norte estava apontando para o sul. Então, conforme ele virava, olha lá, o norte que estava para baixo agora ficou para cima. Então, quer dizer que ela deu meia volta. Quando eu chegava aqui embaixo, o norte que estava para cima começava a apontar para baixo. Logo, mais meia volta. O norte agora estava para baixo, quando chegar no lado ele ficou para cima. Então, mais meia volta. E o norte estava para cima, agora ficou para baixo. E dessa maneira, se nós pegarmos uma bússola e dermos a volta na Terra com ela dará 2 voltas em torno do seu próprio eixo. Ou seja, ela vai ficar rotacionando, né, em cima desse eixo aqui, né, dessa base, ela vai rotacionar, certo? Isso aí, olha só, são 2 anos de FUVEST, tá? Mais recentemente nós temos questões aí apontando o funcionamento da bússola, tá? Falou-se muito nos últimos anos nessa questão terrestre, então fica a dica, acho muito importante você entender bem isso daí, certo? Eu falei para você também que eu ia mostrar como é que você vai fazer uma bússola, né? Bem, você lembra que eu te ensinei a fazer um imã temporário? O que você fazia? Pegava um prego, uma agulha, tipo, e passava o imã na direção que você queria que ficasse o sul e o norte. O lado que você entrasse era o sul, o lado que você saísse era o norte. Saísse, entrava, certo? Essa ideia. Então você vai fazer o seguinte: se você quiser fazer em casa agora, pega um pratinho, vou fazer um corte lateral para você entender, tá bom? Pega um pratinho aqui assim, fundo, um pires e tal, e enche ele com água. Enche ele com água, sem derramar, certo? Mas tem que ser um lugar que tem uma profundidadezinha, pelo menos 1 centímetro, tá? Aí você pega uma rolha de cortiça, essas rolhas de vinho, certo? Pega lá a tua rolha, bonitinha, faz um corte nela, corta só uma moeda dela, né? Uma moedinha grossa, de 1/2 centímetro. Aí você vai colocar exatamente ela aqui. Mas antes de você colocar ela na água, para ela flutuar aqui, você vai vir em cima dela e vai fazer um risco. Com cuidado, gente, com cuidado. Você vai fazer um Vzinho, né? Bem fininho. Pode ser com estilete mesmo, uma faquinha de serra, não tem problema. Um jeitinho, para você colocar uma agulha. E essa agulha não escorregada ali. Tipo uma valetinha para encaixar. Aí você vai pegar uma agulha, vai pegar um imã e vai passar nela, fazendo essa agulha se tornar um imã temporário. Então você... Dessa maneira você sabe qual lado que é o norte e qual lado que é o sul, né? Ó, entrei sul, saí norte, certo? Aí você vem aqui e coloca exatamente a tua agulha nesse vãozinho que você fez. Automaticamente, o que você vai perceber? Que ela vai se direcionar e que essa bússola vai ficar apontando para o norte. Ah, mas é o norte certinho, Jabur? Não, tem uma certa inclinação ali que eu te mostrei. Não é perfeito, né? Mas dá para você ter uma noção de como funciona uma bússola. As primeiras bússolas eram feitas assim, tá? Então você consegue ter uma ideia legal de como se pensava. Lógico, nós evoluímos bastante, mas o princípio ainda é o mesmo, ok? Galera, eu espero que você tenha entendido então um pouco desse princípio aí, que eu acho muito interessante. Na próxima parte, nós vamos falar sobre Worsted, que é sobre indução magnética, ok? Então, essa foi a nossa aula de fundamentos. Lembre-se sempre que o Hooke
esmaga. Você esmaga no vestibular.